Rádio Rio de Janeiro apresenta Uma Bandeira para o Futuro, do Projeto Cultural Geraldo de Aquino, com as notícias e acontecimentos do movimento espírita. Apresentação Newton Leal. Todas as sextas-feiras às 4 horas da tarde e aos domingos às 11 horas da noite pelas ondas amigas da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, nós nos propomos levar até você notícias de eventos, congressos e seminários espíritas em todo o Brasil. Conosco os companheiros José Carlos Leal, Sueli Guimarães e Fátima Verri. Movidos pelos ideais de Geraldo de Aquino, estamos nesse grandioso trabalho de confraternizar, ensinar e aprender os ensinamentos de Jesus. Nos diz Emmanuel: não abandones o seu grande sonho de conhecer e fazer, nos domínios superiores da inteligência e do sentimento. Mas não te esqueças do trabalho pequenino, dia a dia. A vida é processo renovador em toda parte. E segundo a palavra sublime de Paulo, ainda que a carne se corrompa, a individualidade imperecível se reforma incessantemente. Participe conosco. Ligue para 2478-1400 ou 2461-1400 e seja um mantenedor de programações educacionais em nossa rádio. Fortaleça essa corrente de amor. Junte-se a nós e desfraude conosco uma bandeira para o futuro. Continua Emmanuel. Para que não nos modifiquemos, todavia, em sentido oposto à expectativa do alto, é indispensável saibamos perseverar com o esforço de autoaperfeiçoamento em vigilância constante na atividade que nos ajude e enobreça. Estamos começando o nosso programa entrevistando Ana Cristina Rosito, professora, escritora, poetisa, que hoje divulgará o seu livro Dandara e as Vaquinhas. Conosco os companheiros José Carlos Leal, Ana Cristina Rosita, para depois então dar o abraço dos nossos ouvintes. Professor. A família, paz e bem, meus melhores respeitos. A gente vai conversar hoje um pouco sobre literatura e, claro, privilegiando a literatura espírita. Como espírita, a rádio, o programa tem esse compromisso com o espiritismo, não é? E a gente percebe na literatura que nos compete, do nosso mundo, do nosso ambiente, um aspecto muito interessante. A literatura clássica, de a codificação, os grandes escritores, cientistas, psicólogos, filósofos no século XIX, está muito bem situado, bem colocado, todo mundo já leu alguma coisa. A mediúnica também, mas é um terreno, é um campo que está mais ou menos virgem de bons livros, que é o da literatura para crianças, né? Esse ambiente, esse espaço da literatura infantil está muito empobrecido, aliás, no Brasil e no mundo, que é muito difícil escrever para criança. Escrever para velho é a coisa mais fácil do mundo, para eruditos, para intelectuais. Escrever para jovem, até certo ponto, com uma certa dose de apelação, se vende muito. Mas criança é diferente, porque é muito delicado, é muito difícil. A linguagem tem que ser muito bem adaptada, muito bem colocada para a criança. E a gente sempre recebe, com muita alegria, uma pessoa que esteja tentando entrar nessa área e colocando os livros e levando, por meio disso, uma mensagem para aqueles que vão ter o livro, professor de evangelização, que eu tenho a impressão que o ideal seria que fosse para as escolas espíritas, no sentido de centro espírita, né? E não para dar para a criança ler, que normalmente ela pode ler ou pode não ler. Normalmente ela pode não gostar, inclusive, do texto. E está começando a aprender a ler também, enfim. Então, colocar na mão de uma professora
que pudesse ler com ela ou com eles esse texto. E discutir, e comentar, né? Explicar certas palavras que a gente usa às vezes tem outro jeito e que não é muito clara para a criança, o que significa, qual o sentido que tem fora e no texto. Isso tudo, para mim, é muito alvissareiro. Eu vou agora colocar vocês em contato com a nossa escritora que está aqui hoje e que está entrando nessa área da literatura infantil. Eu não vou perguntar por enquanto nada a ela, eu vou pedir apenas que ela se apresente e diga a que veio. Caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês e desta vez divulgando o livro Dandara e as Vaquinhas. Eu tenho certeza de que nós teremos momentos muito agradáveis. Ana Cristina Rosito. Ana, quando você descobriu que tinha um dom para ser escritora? Bem, sempre, desde que praticamente eu nasci um pouquinho depois disso, eu gostava de criar histórias, mesmo antes de escrever, né? Aí eu me lembro que eu ficava muito na casa dos meus avós, e meu avô era santeiro. E enquanto ele fazia lá os santos, né, lá trabalhava lá no quintal, eu ficava passeando com a minha motoquinha e inventando histórias de um lado para o outro, de um lado para o outro. Então, desde sempre, eu criava histórias. Ficava falando alto lá. E aí, depois, quando eu comecei realmente a escrever, eu fui criando pequenos textos, né, historinhas. Eu gostava muito das brincadeiras de criança, de ser a professora. E aí eu colocava textos enormes no quadro para minhas amiguinhas brincarem. Elas ficavam desesperadas, não queriam copiar, claro, né? E depois eu fui escrevendo, engavetando algumas coisas, até que eu fiz o lançamento do primeiro livro, Dimensões, em 2008. Quer dizer que foi um dia realmente de festa? Foi um dia de festa. Algum estudante veio para abraçá-la durante esse momento? Não, no Dimensões, não. Só depois, quando eu lancei o Lagarta, porque o Dimensões foi uma tiragem pequena, né? Foi aquele momento meio tímido de querer saber o que as pessoas achariam daqueles textos. E ainda bem que foi um sucesso, as pessoas gostavam, né? Quando liam as poesias. E só mais tarde mesmo que os estudantes foram tomar conhecimento, que eu sempre fui um pouco tímida. Então, o livro Dimensões era um livro de poesias? Sim, foi meu primeiro livro de poesias. Na verdade, meu primeiro livro publicado. Aí eram poesias românticas, poesias para jovens? Como é que era? Na verdade, era misturado. Eu fui pegando o que estava engavetado e fui colocando ali no livro. Então, não havia um tema específico, como o livro Lagarta, Crisálida, Borboleta já tinha um tema específico. Realmente momentos de grande vontade de começar. Exato. E você via já no horizonte o que estava acontecendo, para que você pudesse, então, levar essas realidades a esses coraçõezinhos pequenos que vinham para ver e para sentir. Na verdade, eu me espantei, porque eu sempre gostei muito também de recitar a poesia e eu percebi que as pessoas gostavam quando me ouviam. E aí é um espanto positivo até. E aí eu fui continuando, e fui me apaixonando, e foi, e pronto. Veio o Lagarta e agora o Dandara, que é uma proposta um pouquinho diferente. Então, na realidade, você se identificava muito com a parte da poesia. Sim. Você não imaginava escrever, mesmo assim, histórias em si. Quando eu era adolescente, eu escrevia histórias, várias. Inclusive, tem várias engavetadas ainda. Porque isso aí foi de berço. Então eu sempre escrevi. Então, tem muita coisa ainda escrita à mão lá, engavetada, historinhas de adolescente. Então, já escrevia outras coisas, mas para publicar mesmo, a poesia sempre foi mais forte assim no meu coração. Eu vou até fazer uma pergunta a um querido companheiro nosso. Professor, que coisa, né? O futuro já estava na mão desde que estava pronto para voltar à Terra. Uhum. Nessa reencarnação agora, né, professor? Essa é uma afirmação hipotética, é claro. Nessa vida tem poucas certezas de qualquer coisa, claro, né? Mas isto aponta para uma outra coisa, chamada missão. Não no sentido assim maior dessa palavra, de Chico Xavier, nada de Madre Teresa. Missão pessoal nossa, todos temos uma missão qualquer, né? Você quando vai lá para o GF, é a sua missão, o seu trabalho que você está fazendo lá, né? Então, muitos espíritos, ao reencarnar, fazem um projeto, né? Fazem um trabalho. E esse projeto pode incluir muita coisa, inclusive escrever.
Nesse caso, são espíritos que já têm uma bagagem intelectual de outras vidas, né? E que vão receber, os guias espirituais, intuições, que o que é em verdade, eu tive vontade de escrever, me deu vontade, eu estava olhando uma árvore, se não uma intuição. Né? E algo que eu tenho muito é a responsabilidade com a palavra. Então, antes mesmo de escrever ou de publicar, eu tenho cuidado com aquilo que está sendo dito, porque eu tenho a consciência que vai influenciar o outro de alguma forma, né? Então, tem que ter muito cuidado com o que se escreve, qual mensagem quer se passar para aquele que está lendo ou ouvindo a sua palavra. Mas voltando à questão da missão, né? Então, o que o Newton disse, essa ideia de muito jovem ainda, pequeno ainda, você gostar de imaginar, eu prefiro dizer com um pouco mais com um grão de sal, isso aí, gostar de mentir. Todo escritor é um grande mentiroso. Né? Só que é um mentiroso porque ele cria uma realidade, não havia realidade alguma. Né? A partir da criação, ele está criando uma outra coisa que não é realmente a verdade objetiva, quer dizer, a sua verdade, a verdade pessoal. Mas o que eu queria voltar a essa questão é que muita criança que aparece com certas intuições, certos trabalhos, né, estão ou de vidas passadas, lembranças de vidas passadas, ou com um trabalho missionário, de escrever aqui. Ana Maria Machado, por exemplo, são pessoas que têm um trabalho com criança que a gente respeita e considera, entre o Ruth Rocha, né? Então ela também, a Ana. Agora eu me recordo que muitas vezes, inclusive, eu acordava de madrugada e já pegava o papel para escrever. Vinha aquela vontade e já escrevia. No primeiro momento, não era para criança, né? Você tinha, não havia essa especificidade para criança. Era uma ideia que vinha e que você colocava no papel. Sim. Mas sim. Hoje você já tem um direcionamento. Você sabe o que quer, não é isso? Porque, na verdade, essa história da Dandara, ela foi escrita há 10 anos. É uma história antiga, digamos assim. Só que ela saiu, né, da gaveta. Acho que eu demoro um pouco a tirar as coisas da gaveta. Já percebi 10, 20, 30 anos. Aí ela saiu da gaveta agora, porque eu tenho muito carinho por essa história. E aí eu não queria colocar em qualquer lugar, né? Queria acompanhar, como acompanhei toda a produção, todo o processo da ilustração. Aí no final até me emocionei quando eu vi o resultado, gostei muito. Era até mais até do que eu achei que pudesse ser, né? E aí depois de 10 anos que eu publiquei. Então já vem há um certo tempo. Existe um outro livro engavetado que se chama Laurinha e o Fiozinho Arrepiado, que também não foi publicado, que é ainda anterior a Dandara. Então eu não tinha, quando eu comecei a escrever, uma preocupação de é para criança, não é para criança. A preocupação que eu tinha era a questão da palavra, da responsabilidade para saber o que eu estava passando para aquele outro, né? Então sempre tive essa preocupação, né? Muito mais com a questão da palavra do que com o gênero em si. E aí as coisas foram acontecendo e chegou a hora de Dandara criar as suas próprias asas agora, digamos assim, uma caroninha na borboleta do lagarta, digamos. Então, nós vamos falar bastante sobre a Dandara, mas eu queria até que você fizesse a leitura, né, da poesia que tem na Lagarta Crisálida Borboleta, que eu achei muito interessante porque nós temos, na nossa literatura brasileira, muitos autores assim valiosíssimos, né? E você colocou esse em homenagem a Mário Quintana, que também é fantástico. É um dos meus preferidos. Então eu queria que você declamasse pra gente, para as pessoas conhecerem um pouco desse teu trabalho, desse livro. Claro. E depois nós vamos dar continuidade. Lembro-me ainda, e nada mais me importa. Aqueles dias que precederam a escuridão eram dias abastados, dias de sorrisos, dias de glória e de mansidão. Aí veio um vento quente que me abrasava a alma. Era o surgir da minha adolescência, o que danificava minha calma, pois aos poucos perdi a minha inocência. Eu quero minhas bonecas novamente. Era uma pobre menina em busca de paz, mas veio essa velhice de repente e minha infância não volta nunca mais. E a gente vê que, através dessas lindas
palavras, né, que ela acabou de falar, que acontece com cada um de nós, quando a gente abre os olhos, bum, já somos adultos, tudo modificou. O tempo passa rápido. Não é? Eu sempre brinco dizendo, né, muitas vezes até para o meu marido, para minha mãe, que nós vivemos várias vidas, né, numa só. Porque uma hora nós somos filho, outras horas, né, professora, outras horas na mesma vida, né, na mesma encarnação. Nós somos aquele amigo próximo, ou então às vezes a gente reconhece uma pessoa na rua e olha para ela, caramba, já parece outro, né? Que já faz, sei lá, 10, 15 anos que nós não encontramos aquela pessoa e nós já não somos mais os mesmos, né? Ao longo da encarnação. E agora a gente vendo essa parte da história, né, do livro Dandara e as Vaquinhas, você se inspirou num fato real, né? Isso a gente vê muitas coisas acontecendo. Às vezes a gente escuta numa novela, foi um fato real que aconteceu, se inspiraram e montaram. E aí o que acontece? Com relação a Dandara e as Vaquinhas, você falou que se emocionou muito quando você viu pronto. Sim. Esse filho que você, né, acabou... Ficou lindo. Ficou lindo. E realmente a gente olhando aqui, todo o livro, ele foi bem assim elaborado, não só no texto, como na apresentação. Quem tiver a oportunidade de, né, ter esses livros em mãos, né, comprar para seus filhos, porque na realidade a literatura infantil, gente, até mesmo para professores em faculdade, eu digo isso porque quando eu fiz pedagogia, a professora de língua portuguesa, ela falava muito isso, que a literatura infantil, ela auxilia demais em várias coisas que a gente faz. A gente pensa que não é nada demais, é para criança, não é não. Na literatura infantil, a gente consegue encontrar detalhes de vidas, de coisas que a gente quer solucionar, tá ali. Porque vem o quê? Vem toda a historinha vem com uma lição, não é? Que a gente aprende. E às vezes a gente pensa, mas é uma coisinha para criança. Não é só para criança, né? E aqui, pelo que eu vejo na Dandara, né, é muito interessante porque... Eu não vou contar a história, né? Porque não tem graça, senão vocês vão um pouco procurar ver. Mas dá para perceber que é uma observação mesmo de uma criança, que é o cotidiano de uma criança realmente, é o que ela vivencia. E isso que você falou, de repente, da gente se dar conta, já não sou mais criança, e eu agora me transportei para o lado da Dandara. Daqui a pouco vai acontecer isso com ela, né? Algumas pessoas da família já leram o livro e já se emocionaram. Até a editora... A Dayana gostou muito, né? Disse que se emocionou. Então, na verdade, ele é um livro para criança, mas muitos adultos, eu acho que estão se reconhecendo nessa criança, porque essa história fala muito de família, né? E aí tem um trecho até, depois eu leio um pedacinho, que a história se passa num apartamento, e aí é dito que não importa o tamanho do lugar onde você vive, né? E se o tamanho do amor que você tem ali dentro com a sua família, com seu avô, com a sua... mãe, enfim, né, com seu pai, ou com aquele que cuida de você. Então, aquele sentimento, aquela noção de família, de estar ali sempre sendo acarinhado, a isso equivale. O amor realmente. sempre. E nós vemos também a importância desse trabalho com relação ao adulto, a professora, e aquela criação que representa o desenvolvimento desse espírito alcançado dessa forma através da arte. Então, como é que a criança ela reage dentro dessa nossa expectativa? Como ela reage dentro desse processo? Em relação especificamente ao livro? A criança ainda não chegou, porque o livro ainda não foi lançado, não chegou às mãos das crianças. Mas o que eu tenho percebido, quando eu falo na questão das vaquinhas, né, comento com os pais de algumas crianças, né, que eu conheço, as vaquinhas é que estão chamando mais atenção daquela coisa do imaginário infantil, né? De você poder, com a sua inocência, você transformar a realidade, muitas vezes, no caso das vaquinhas, que a gente está falando das vaquinhas da cozinha, né? Que são aqueles utensílios que eu tenho até de galinha também, mas esses são especificamente das vaquinhas, né? A vaquinha que é o porta-ovos, eu tenho a vaquinha que está lá presa na geladeira. Então, é a transformação dessa realidade fria, digamos assim, em bichinhos que vão se mexer e vão conversar. Então, a reação é essa, de querer transformar a partir da inocência, né? Em algo melhor. Eu acho importante, porque todos nós vivemos
essa ilusão de criar uma história, de criar uma amizade com aquela imagem que nós víamos todo dia, né? Quando não era aquela história da criança do espelho. E esse assunto, o livro, quando ela fala que a Dandara e as vaquinhas, ela está trazendo a realidade 2 objetos que ficavam na cozinha para a vida da Dandara, não é isso? Então é importante, porque todos nós vivenciamos isso, quando meninas e quando tivemos nossos filhos, que eles também viviam essa realidade, né? E aí, como eu falei, isso é baseado, né, em fatos reais. A Dandara realmente existe, a família da Dandara existe. Foi uma viagem que eu fiz a Saquarema, e eu tomando café comecei a observar. Aí tem gente que tem até medo de ficar perto de mim. Eu observo e já transformo aquilo ali. E aí, logo numa história. E aí eu fui observando aquela coisa tão bonita. E a avó ali incentivando, sabe? Aquela imaginação daquela criança. E aquele potinho simples se transformou em algo tão especial para aquela criança. Eu falei, caramba, eu acho que eu vou escrever sobre isso, tem que registrar de alguma forma. E assim surgiu a Dandara e as Vaquinhas. E você falou que ainda não foi lançado. Então, quando vai ser lançado? Ele será lançado no dia 22 de julho, agora, né, 22 próximo, lá no bistrô da editora Multifoco, que fica na rua Mendes-Sá, 126. O lançamento acontecerá a partir das 14 horas e será até às 17 horas desse dia. Muito bem. Agora vamos buscar um pouco mais a fundo. Vamos falar sobre Bienal. O que você acha da Bienal do livro? O que é a importância disso? Eu acho que tem uma importância bem grande, né, para a divulgação dos livros, da cultura e para dar projeção para o seu trabalho também, né? Que você vai conhecer ali diversas pessoas de diversos lugares e poder falar do seu trabalho eu acho que é um privilégio. E aí eu estarei 2 dias na Bienal. Eu ainda não fui comunicada quando, que o Dandara será lançado na Bienal também. E o Lagarta também será lançado na Bienal. Então você vai ter essa oportunidade. Olha que legal, gente. Sim, dá um frio na barriga, porque eu fui convidada para ler aquela última feira que teve. Sim. E aí já deu um friozinho na barriga. Ver o quê? É a feira que teve no Rio de Janeiro, foi ano passado, se não me engano. Eu fui convidada com outro livro editora Muiractã, uma antologia da qual eu faço parte, né? O volume anterior foi lançado nessa feira e já deu um friozinho na barriga. Agora eu acho que vai dar um friozão na barriga. Pois é, então a importância realmente de estar participando desses eventos e aproveitando, né? Porque a gente tem que botar realmente, a cultura tem que chegar às pessoas, né? Você falou do lançamento do Dandara, que vai ser na rua Mendes-Sá, não é isso? 126. Agora me diga uma coisa, como será esse lançamento? Podemos levar muitas crianças? Vai haver contação de história? Sim, haverá contação de histórias. Eu já trabalhei, inclusive, com contação de histórias há anos e eu vou resgatar esse meu lado nesse dia. Então, eu vou fazer uma contação de histórias com as crianças. E haverá também uma atividade de desenho com os personagens, né, depois dessa contação de história. Então, todas as crianças serão bem-vindas. Para as mamães levarem as crianças para esse lançamento, porque além desse evento de contação de história, de criatividade, também poderão conhecer o livro, manusear, né, e ser comprado para que as crianças possam participar dessa realidade da Dandara, né? E desenvolver também a sua própria imaginação. Isso, ele será vendido no dia do lançamento no valor de R$40. E lá, né, não aceita nem cartão, nem só mesmo dinheiro. Então, viu? Todo mundo já está sabendo. E no fim, antes do fim do nosso programa, a gente retorna a esse endereço, a esse horário. É verdade, porque agora nós vamos a um pequeno intervalo e voltaremos já já. Programa Uma Bandeira para o Futuro. A Rádio Rio de Janeiro apresenta Uma Bandeira para o Futuro, do Projeto Cultural Geraldo de Aquino, com as notícias e acontecimentos do movimento espírita.
Apresentação Newton Leal. Todas as sextas-feiras, às 4 horas da